Você tem algum sonho? Certamente sim. Deus nos deu a vida maravilhosa para que possamos nos realizar, mas nos realizar no seu propósito. Eclesiastes 9:10, a palavra de Deus nos diz que tudo que tiver à mão para fazer, faça conforme as tuas forças, porque para a sepultura, para onde você vai, lá não tem indústria, não tem sabedoria, não tem ciência. E nós devemos sim, irmãos, buscar nos realizarmos. E Deus nos deu uma orientação como realizar ou termos realização nesta vida. Deuteronômio capítulo 13 diz aqui: quando o profeta ou sonhador de sonhos se levantar no meio de ti e te der um sinal ou prodígio, e suceder o tal sinal ou prodígio de que te houver falado, dizendo: vamos após outros deuses que não conhecestes e sirvamo-los, não ouvirás as palavras daquele profeta ou sonhador de sonhos, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova, para saber se amais o Senhor vosso Deus com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Muitas vezes nos pegamos em certas ansiedades para realizar, para conquistar os nossos objetivos, nossos sonhos, e não buscamos o Senhor. Muito pelo contrário, nos desviamos da vontade de Deus, da verdade de Deus, indo em busca do nosso bel prazer, para o nosso próprio deleite. Tiago fala que muitas vezes nós buscamos e não recebemos, porque nós buscamos para gastar em nosso próprio deleite. E Deus nos fez com uma missão, com um propósito. Jeremias capítulo 1 e 5, ele diz que Deus nos conhece antes que nós fomos formados. E antes que saíssemos do ventre da madre, ele já nos separou, nos santificou e nos deu as nações por profeta. Ou seja, Deus nos conhece antes de sermos criados, formados. E nós devemos nos submeter, nos sujeitar à vontade de Deus. Salmo 37:4 diz: deleita-te no Senhor e ele concederá o desejo do seu coração. E nós não devemos deixar a ansiedade e irmos atrás, das coisas e se esquecer de Deus. Mas nós devemos estar alinhado com o propósito de Deus, com a vontade de Deus, porque Ele é perfeito, Ele é soberano, e é como um produto que foi criado para uma certa finalidade. Assim nós fomos criados. E sem estarmos na presença de Deus, nós não cumprimos a finalidade daquilo que Deus, do propósito para o qual Deus nos fez. E muitos têm sido os falsos profetas que têm enganado a muitos com sinais e prodígios, com falso evangelho. Porque o verdadeiro evangelho nos leva a Deus, um relacionamento com Deus, para uma transformação, para uma nova vida, para realmente fazermos e cumprirmos a vontade de Deus. Deus é santo, importa que todos aqueles que confessam o nome do Senhor Jesus também sejam santos em toda a vossa maneira de viver. Mas não são assim os profetas. Eles falam, eles enganam muitos com prodígio, com sinais, e muitas pessoas vão após eles, sendo enganadas. Mas por que querem? Porque a Bíblia nos ensina que nós devemos provar os espíritos. 1 João capítulo 4, ele diz: amados, não creais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Jesus suportou tudo no seu corpo para que nós tivéssemos nele a vitória, a conquista, a realização. E não esse falso evangelho, falso ensino que ensina a pessoa a viver do mesmo jeito, apenas está ali buscando as bênçãos. Deus não quer isso. Deus quer que nós nos relacionemos com Ele. Diz aqui ainda o Evangelho de João, capítulo 16, versículo 13: mas quando vier o Espírito da verdade, Ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Então, tudo que o Espírito Santo comunica da verdade é de Jesus Cristo, que veio em carne e suportou tudo, e sofreu tudo para cumprir o propósito de Deus. Então, esteja alinhado com o propósito de Deus, andando na verdade, sendo guiado pelo Espírito da verdade, que é o Espírito da palavra de Deus. Jesus disse na sua